Ele está sempre nos surpreendendo, sempre, sempre, sempre. Sempre nos surpreendendo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Esse mês nós estamos lendo o livro do Evangelho de João. Amém, queridos? Quem tiver em dia com a sua leitura, se tiver pelo menos um capítulo por dia, já deve ter chegado perto, né? As crianças para essa linha, por favor, em nome de Jesus, eu esqueci de falar. Em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, ou capítulo 5. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Esse texto é muito interessante, fala muito aos nossos corações. Quem achou, diga amém. Amém. Acompanhe a leitura comigo, por favor, a partir do versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, o anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia, diga comigo, havia 38 anos. E ele se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo, diga comigo, sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhes: queres explicação? Diga comigo, queres explicação? Diga comigo, queres explicação? Aí o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém, querido? Eu quero intitular a mensagem desta noite: Deus não desiste de você. Viu comigo? Deus não desiste de você. Mais uma vez? Deus não desiste de você. Agora! Deus não desiste de você. Você crê nisso? Fica bem. Creio. Aleluia. Eu creio nisso, irmão. Deus não desiste de você. Interessante essa história desse texto bíblico é que a palavra de Deus, ela fala alguns pontos aqui interessantes que eu quero compartilhar com você. Porque, irmão, desistir, né? Quando a gente diz assim, desistir, às vezes nós desistimos de muitas coisas na nossa vida. Tem gente que desistiu de fazer uma faculdade, tem gente que desistiu do seu casamento, tem gente que desistiu dos seus filhos, tem gente que desistiu dos seus amigos, tem gente que desistiu, né, da sua família, tem gente que desistiu do seu trabalho, tem gente que desistiu do sonho da casa própria, tem gente que desistiu de muitas coisas na vida. E ter tendência a desistir é do ser humano. Olha, qualquer um de nós, quando a gente se depara com alguns problemas, a tendência é desistir. A gente se depara com um problema, a tendência é desistir. Você pode observar isso. Quando a gente se depara, a coisa está indo tudo certo. Aí começa a dar errado aqui, deu errado aqui, deu errado aqui, deu errado aqui. A gente, mas eu acho que não é da vontade de Deus, não, vou desistir. Né? Não vou dizer sempre que seja ou que não seja. É lógico que cada um vai ter pedir uma direção a Deus que aconteça. A questão toda é que nós determinamos tempos em algumas situações. Por exemplo, às vezes você tenta montar seu negócio, o negócio não está dando certo, não está funcionando, o negócio não quer dar certo, mas você acredita que vai dar certo, você está fazendo tudo para dar certo, você se planejou, se programou, você investiu. Irmãos, tem uma coisa que entristece meu coração, eu confesso para os irmãos, independente de eu saber a religião da pessoa ou não, independente de qualquer outra pessoa, isso,
Eu entendo que uma pessoa que ela conseguiu, né, montar sua loja, montar seu negócio, quando eu vejo uma loja fechada, uma fábrica fechada, isso entristece meu coração, irmão. Sabe por quê? Primeiro, porque aquela pessoa, eu tenho certeza que ela lutou anos para conquistar aquilo. Segundo, né, são famílias que estão desempregadas, e o desemprego nunca é bom, porque o desemprego gera problemas para as vidas, para as famílias, né? Terceiro, isso aí com certeza afeta pessoas também que são terceirizadas e até que fazem parte daquela situação ali em algum momento. O que nós precisamos entender, irmãos, é que desistir faz parte de nós. Desistir faz parte do ser humano. Agora, quando nós temos o Espírito Santo, a gente pode até pensar em desistir, mas a diferença é que a gente vai lembrar da palavra de Deus, a gente vai lembrar da promessa de Deus, porque as promessas que Deus tem sobre nossas vidas são promessas de bênção. Nós acabamos de ler o versículo lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, que a Bíblia Deus dá todas as coisas a todos abundantemente. Ou seja, tem uma promessa de Deus, né? É óbvio que dá, não significa que a gente vai ficar de braço cruzado em casa esperando as coisas acontecer, né? Porque tem muita gente que pensa que as coisas para acontecer, não, pastor, Deus falou comigo que Ele vai me abençoar, mas Ele passa todo dia no computador jogando, Ele passa todo dia no Facebook, dentro dele no WhatsApp. Não, Deus vai te dar assim. Você procura fazer um curso profissionalizante, você procura estudar, você procura se dedicar, você procura melhorar alguma área da sua vida profissional, você procura, vai pedindo, Deus vai abrir a porta sim, mas você tem que estar em movimento. Até porque, irmão, a fé é uma ação em movimento de Deus na nossa vida. Não existe uma fé monótona, não existe uma fé que ela não tem ação. A fé ela tem que ter ação, né? Se você parar para pensar direitinho, você vai observar que toda a manifestação da fé, ela vem através de ação do homem para que haja a manifestação da ação de Deus. Muitas das vezes a pessoa não percebe isso, mas você pode observar que quando você age em algo, Deus vai agir e vai fazer coisas que você não esperava que poderia acontecer, porque Ele vai proporcionar para que você tenha discernimento que é Ele agir na sua vida. E aí você vê aqui a história desse homem. A Bíblia diz, a primeira coisa para você ter ideia aqui, a Bíblia diz que este homem, ele estava enfermo há 38 anos, irmão. 38 anos. 38 anos não é 38 dias. Né? Eu estou com a minha esposa há uns 30 anos já, então 38 anos não é 38 dias, é 38 anos. Você imagina, vamos considerar aí que esse camarada, a partir dos 10 anos de idade, começou a buscar a sua cura. Começou a buscar um resultado, uma saída, um escape, uma solução, uma resposta. Ele perseverou, irmão, durante 38 anos, vamos colocar aí 28, vamos considerar que ele começou a ter consciência da situação, da necessidade, aos 10 anos de idade. Ele perseverou 28 anos da sua vida. Atenção, esse homem tinha 38 anos. Jesus aqui tinha manifestado seu ministério, Jesus tinha 30 anos de idade quando ele começou o seu ministério. Jesus teve 3 anos e meio de seu ministério. Se você observar, quem está lendo o livro do Evangelho de João, logo no capítulo 2, fala que o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, né, quando ele transformou a água em vinho. E a Bíblia diz que foi o primeiro milagre dele. Depois disso veio mais outra circunstância, que foi quando a mulher samaritana, que ele se encontrou ali com ela ali, e houve ali uma manifestação do seu poder para que aquela mulher tivesse um encontro com Jesus. Mas você vê que esse homem aqui faz parte da trajetória de Jesus de uma forma que você vai entender que está até de uma forma ordenada. E se você parar para pensar, vamos considerar que fosse no primeiro ano. Significa que quando esse homem nasceu, Jesus não tinha nascido ainda. Quando Jesus nasceu, esse homem já tinha 7 anos de idade. Se considerar que Jesus estava aqui no seu primeiro ano do seu ministério. Então vamos considerar isso, só para a gente conjecturar aqui. Então esse homem, certo? Jesus não tinha nem nascido, ele já tinha um problema. Ou seja, a solução nasceu 7 anos depois que ele tinha nascido, que era o nascimento de Jesus. E esse homem perseverou, crendo que Deus era poderoso para curá-lo, que Deus era poderoso para lhe dar uma resposta.
Então, irmão, precisamos entender uma coisa. Eu e você estamos suscetíveis a desistir. Mas Deus não desiste. Diga para o teu irmão, Deus não desiste. Deus não desiste, não. Deus não desiste. Sabe por que Deus não desiste, irmão? Primeiro, porque Deus te conhece. Deus conhece você. Deus sabe. Você sabia? Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, que talvez vocês nunca pararam para pensar nisso. Sabe que Deus acredita mais em você do que você mesmo? Você sabia disso? Eu pergunto, Deus acredita em você. Deus acredita em você. Às vezes a gente não acredita que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar, que a gente pode ser uma pessoa melhor. Às vezes a gente não acredita em nós mesmos. Às vezes a gente não acredita, às vezes a gente duvida disso em nós. Mas Deus acredita em você. Deus acredita que você pode ser um ministro do Evangelho dele, que você pode ser um missionário na obra dele, que você é um instrumento dele para o seu reino, para a sua obra, que você é bênção na sua casa, na sua família, que você vai ser uma bênção onde você estiver. Porque é isso que Deus tem para você, irmão. Deus não tem para a gente, para mim, para você. Deus não tem coisas que vai nos matar, que vai nos destruir, não, vai nos edificar. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que o tempo não roubou a fé deste homem. Agora, por que eu estou te falando isso, irmão? Está escrito até na Bíblia isso. A Bíblia diz que a oração que demora a ser respondida enfraquece o coração. Isso é óbvio. Isso é de nós. A gente quer um resultado, está orando, não acontece, está orando, não acontece, está orando, não acontece. Ah, pastor, eu estou orando há 5 anos, não aconteceu. Já estou orando há 10, não aconteceu. Já estou orando há 15, não aconteceu. Já estou orando há 25, não aconteceu. Ah, pastor, quando eu ficar vovô, para receber a promessa? Ah, não, quando for vovô, não quero mais, não. Né? Eu ouvi outro dia, irmão, não, se Jesus me der casa quando tiver velho, eu não quero mais, não. Irmão, Deus sabe o tempo certo. Deus sabe. Não quer dizer que você vai desistir, não é isso, não. Deus sabe como trabalhar na minha vida e na sua. O que importa é você entender, Senhor, eu sei se é a tua vontade, o Senhor vai me conceder no seu tempo. Porque eu sei que no seu tempo vai vir o momento correto. Você pode observar, irmão, quantas pessoas receberam as coisas fora do tempo. Exemplo, vocês devem ter ouvido falar. O pai e o filho passou para entrar para a faculdade. O pai comprou um carro 0 km para ele, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e estava ele e mais 4 amigos, saíram para festejar, o presente do carro, sofreu um acidente, morreu os 5 no acidente, porque foi fora do tempo. Uma pessoa com 18 anos de idade, muitas das vezes não tem preparação psicológica para ter um bem, para ter um carro. É igual tem alguns pais que, para ponderar, não dá carro para o filho 2.0, não dá carro para o filho turbinado, dá um carro 1.0. Não que inibisse a possibilidade do problema ou do perigo, mas no entendimento humano, um carro que corre mais, a velocidade maior, o perigo é maior. E aí aconteceu. E quantas coisas acontecem na vida das pessoas porque foi fora do tempo. Agora, este homem, ele tinha um propósito, irmão, e o propósito dele é algo que, na minha visão e na sua, o tempo tem que ser já. Por quê? Porque não era nada para ele ostentar. Ele queria uma cura, ele precisava de uma cura, era paralítico da essência. Mas o que me maravilha é que a palavra de Deus, ela narra algo importante, é que o tempo não roubou a fé desse homem. E você precisa entender que às vezes eu e você não conseguem ver um resultado que gostaríamos de ter diante de situações da nossa vida, e aí a gente começa a entrar em desespero, e começa a se precipitar e tomar atitudes erradas, que vai nos levar à situação pior. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que os jovens e os adolescentes, eles precisam o quê? Se ponderar. O que significa isso? Porque quando a gente é adolescente e jovem, a nossa emoção tem mais domínio sobre nós do que a nossa razão. Você pode observar. Quando a gente é adolescente e jovem, a gente comete muitas loucuras na nossa vida. De andar num carro em alta velocidade, de fazer pega, que alguns faz, de usar uma moto em alta velocidade, de cometer alguns tipos de loucura a nível de querer encarar situações com algumas pessoas do mundo do crime ou não.
A gente se sente desafiar a tudo e a todos. Mas a Bíblia nos revela sobre isso. Por isso que a Bíblia diz assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os anos pelo qual não quer dizer não tenho neles contentamento. Por quê? Porque quando a gente lembrar do Criador, peraí, se Deus não vai se agradar disso, não posso fazer isso não. Então o tempo, ele mexe com a nossa estrutura realmente. Mas o tempo é necessário. Porque quando a gente entende que Deus é soberano, é entender que Deus está no controle de tudo. E entender que Deus está no controle de tudo, Ele está no controle da vida e da morte. Mas, pastor, é muito difícil. É difícil realmente. Porque nós não estamos preparados para lidar com os problemas. A grande verdade é que nenhum de nós queremos ter problema. Nenhum de nós queremos ter problema. A gente usa muita expressão de problema, eu já estou cheio, não quero mais um, já estou cheio de problema. Porque os problemas fazem parte da nossa vida. Mas é necessário entender que os problemas não é para te matar, os problemas é te fazer crescer. Os problemas é para você ter maturidade, é para você não ser uma pessoa mimada, é para você ser uma pessoa estruturada, tanto emocionalmente como espiritualmente. E você vai observar que o tempo, muitas das vezes, mexe com essa estrutura nossa. Eu confesso, quantas vezes eu já passei por situações e contaria muitos aqui para os irmãos. Eu sei também que os irmãos têm as suas para contar, mas eu quero dizer para você, irmão, Deus está no controle do tempo, porque Ele é soberano. Amém? Ele está no controle do tempo. Pô, pastor, Ele está no controle do tempo. Agora, quando a gente diz que Deus está no controle do tempo, é aquilo que eu acabei de falar anteriormente. Não é para deixar as coisas esperar acontecer. Eu preciso fazer acontecer. E quando eu digo fazer acontecer, é lógico que é dentro de um cronograma que tem uma situação que se encaixe, que funcione. Não é criar uma situação surreal. É igual querer vender picolé no inverno, é meio complicado. É igual querer vender guarda-chuva no sol do Rio de Janeiro, porque até vende tem sol de 45 graus, tem gente que usa guarda-chuva, mas você vender no dia de chuva é muito melhor. Certo? Então é igual você querer vender água de coco e água mineral na praia no inverno, é mais difícil. No verão é mais fácil. Então você vai usar a lógica e a razão para que você possa ter uma direção e Deus vai agir em teu favor na causa ou no problema que você está passando. Agora não desista. Não desista. Diga ao teu irmão, não desista. A segunda coisa, irmão, que eu quero compartilhar com os irmãos, é o versículo 6, diz assim: Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo. Diga comigo assim: Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Por isso que Deus não desiste de mim e de você. Por isso que o tema da mensagem é: Deus não desiste de você. Ele sabe. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe. Nem eu, nem você, muitas das vezes não sabemos o que é melhor para nós. Porque na nossa visão humana, vou conjecturar aqui de forma rápida. Vou estudar, quando eu estiver fazendo curso superior, começo a trabalhar, começo a juntar meu dinheiro, vou comprar minha casa, vou comprar meu carro. Depois eu vim cá, depois de 30 anos eu curti a vida, e aí depois eu tenho meus filhos, e tal, já investi. Isso é conjecturando aqui, poderia ser várias outras formas. Mas Deus sabe quem nós somos, Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe da nossa vulnerabilidade. Então você precisa entender o seguinte: por que Deus não desiste de você? Porque Deus sabe até onde você pode ir. Por isso que eu e você, quando comete um erro, Deus perdoa, porque Ele sabe que nós somos limitados. Ele sabe que muitas das vezes aquele erro nosso ali não foi um erro concedido de uma forma intencional, mas é devido às pressões, os problemas, as lutas, as adversidades. Muitas das vezes nos deixa coagido, nos deixa na parede, e às vezes a gente não sabe como fazer, porque a gente não pega a direção, porque a gente não se submete à vontade. Isso é muito importante, irmão. Você tem que entender, irmão, que Deus ele vai agir na minha vida e na sua vida quando eu e você não souber como agir. Mas uma coisa é certa: quando a gente vai para aquela mensagem que foi ministrada, né, o que fazer quando não sabe o que fazer, a gente aprendeu. Se humilhar em oração, não é isso? Adorar a Deus e permanecer na presença. Se você fizer essas três coisas, fica
sabe que eu preciso pagar uma conta hoje. Deus sabe que eu estou contando com dinheiro com fulano. E Deus sabe que esse fulano não vinha me pagar. Por que Deus me mandou outro meio? Porque Deus está trabalhando em você. Deus quer ver aonde está a tua confiança, onde está a tua fé. Porque as coisas não vão se encaixar sempre, na hora e no tempo que você quer. Porque Deus conhece a nossa estrutura e Ele está nos tratando, porque Ele sabe como trabalhar na nossa vida, irmão. Você pode observar, às vezes a gente está sentindo uma dorzinha no corpo e às vezes a gente não sabe qual é o remédio, não é isso? Tem que ir ao quê? Ao médico. Um médico que estudou, ele sabe qual é o medicamento que vai passar a você. Quando ele passa, às vezes aquele medicamento é batata, bate certinho. Deus também, irmão, Ele é médico dos médicos. Ele sabe como trabalhar no teu emocional. Porque o nosso emocional, sabe qual é a área mais vulnerável da nossa vida? É o nosso emocional. Você pode observar, então a Bíblia diz que Jesus vendo, presta atenção, irmão, vocês entenderam o que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite. A Bíblia diz aqui, ó, Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Irmão, Jesus fez uma pergunta para ele. Quer explicação? Se você parar para pensar, se a gente estiver na nossa carnalidade, é igual tu tá duro, desempregado, e eu perguntar para você assim, tu quer uma ajuda em dinheiro? Meu irmão, tu está perguntando se macaco quer banana? Tu estás duro, desempregado, não tem um comer dentro de casa. Você quer uma cesta básica? Tem perguntas que a gente entende que não é pertinente. Se você parar para pensar, a pergunta não é pertinente. É igual você chegar, tu está passando, tu mora na Taquara, a pessoa mora na Taquara, tu passou em Madureira, está a pessoa lá. Fulano, tu quer uma carona? Óbvio, às vezes a gente pergunta por educação, mas eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando que você às vezes tem um nível de intimidade com aquela pessoa e conhece. Você não vai perguntar se ela quer carona. Ô fulano, tá indo para casa? Tô, entra aqui, vamos embora, vou te levar. Não é isso? Então, nós temos que entender que Deus muitas das vezes nos faz perguntas. Sabe por que Jesus faz pergunta? Ele quer ver o que está no nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. O que significa isso? Quando o seu coração está cheio de fé, quando a pessoa vem para você com um problema, você não vai ficar diante daquele problema prostrado. Você quer ver uma coisa? Você recebe o telefonema, o que é que a pessoa diz? Tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Já ouviram isso? Você já ouviu isso? Agora a pergunta é, na ótica humana, pode ter até uma notícia ruim boa, mas na ótica de Deus, toda notícia é boa. Toda notícia é boa. A ótica humana, qual a notícia ruim? O cara não te pagou. Qual a notícia boa? Eu vou te pagar amanhã. Não. Porque, irmão, entender que Deus é soberano e saber que Ele sabe dos teus anseios, é saber que Ele está no controle. O cara não veio te pagar, não é porque Ele não quis te pagar. Deus não permitiu que Ele te pagasse, porque Deus quer ver onde está a tua confiança. Se a tua confiança está no dinheiro ou nele. Se a tua confiança... E porque muitas vezes, como é que você vai manifestar isso? Pô, esse camarada, tá vendo aí? É crente. Deu a palavra dele que ia me pagar e ele me pagou, tá vendo? É crente, 7-1, pilantra. Aí começa a murmurar. Porque muitas das vezes a gente não sabe o que o outro está passando. Então, irmão, preste bem atenção. Deus sabe. Por que Jesus fez a pergunta? Quer justificação? Porque às vezes, irmão, a gente está diante de tantas lutas, diante de tantos problemas, que às vezes a gente nem manifesta aquilo que a gente quer realmente. Às vezes o problema nos sufoca, que às vezes a gente quer até desistir daquilo que a gente tanto queria. Como eu dei o exemplo da casa própria, a pessoa quer tanta casa própria, aí tenta, não dá certo. Um amigo nosso comprou um apartamento aqui perto do empreendimento, aqui na estrada do Capenha, deu uma entrada, o que aconteceu? 2 anos depois, o empreendimento faliu. Gente, é uma decepção muito grande. Uma pessoa juntar seu dinheiro, dar uma entrada no empreendimento imobiliário, 2 anos depois pagou, ainda perdeu tudo o que juntou. Mas ele desistiu? Não. Perseverou, foi trabalhando. Hoje ele tem uma casa, mora numa casa, no condomínio, lá
Araraquara lá, graças a Deus, mas irmãos, não é fácil lidar com isso. Então, Deus, Ele sabe onde trabalhar. E quando Ele te pergunta, quer ficar só, que Ele perguntou para o paralítico, porque Jesus, Ele quer ver a intenção do teu coração. Porque quando você manifesta o que você fala, você está manifestando o que você pensa e o que você sente. E Deus muitas das vezes quer ver essa manifestação sua. Se você parar para pensar, a oração. Será que eu preciso orar todos os dias? Deus já sabe o que eu quero, para que eu vou orar? Mas quando você ora, você manifesta a sua fé. Quando você ora, você mostra no mundo espiritual que a tua confiança está no teu Deus. Quando você ora, você está abrindo o seu coração para Deus. Irmão, eu não tenho nada contra a terapia. Eu não tenho nada contra a psiquiatria, nem contra a psicologia. Até porque são ferramentas que Deus deu à ciência para ajudar algumas pessoas que precisam realmente. Mas, irmão, não tem melhor terapeuta do que Jesus. Eu já falei aqui para os irmãos. Tem alguma dificuldade para dormir, tem alguma dificuldade com alguma situação, meu irmão, conversa com Jesus. Fala, Jesus, a minha situação é essa. Olha, eu tive que pagar uma conta hoje. Olha, eu estou atribulado. A minha mulher está chateada comigo. Olha, o meu filho fez uma malcriação, uma rebeldia. A minha vontade era bater no meu filho, bater, até não aguentar mais. Ah, Senhor, a minha situação é abrir o coração mesmo. Senhor, mas tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, trabalha na minha vida, me orienta, me mostra o que eu devo fazer, aonde eu devo fazer, como eu devo agir. Porque toda vez que você abrir o coração, você está fazendo uma terapia com Deus. E quando você faz uma terapia com Deus, Deus vai começar a agir no mundo espiritual e agir em teu favor, porque Ele está vendo que você está dentro da tua limitação. Muitas vezes eu e você somos vencidos porque a gente não abre o coração. Tem pessoa que abre o coração para o patrão, o amigo, o vizinho, o colega, mas não abre o coração para Jesus. Por isso que cristão não fica contando problema, irmão, para pecador, não. Você conta problema para cristão, que vai interceder por você. E não é para qualquer cristão também, não. É para cristão que você vê que tem vida de oração, que não vai estar ali para te julgar, para te condenar, pode te chamar a atenção, pode puxar a tua orelha, pode, porque são pessoas que têm amizade com você, que têm autoridade espiritual também sobre a tua vida, aí é diferente. Mas abrir-se e lamuriar, aprenda a lidar com as demandas da vida, porque Deus, Ele sabe o tempo da tua luta, Deus sabe a tua necessidade, Ele sabe os anseios do teu coração, irmão. Vamos para a Bíblia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmão, coloca essa nossa ansiedade sobre Ele. Interessante, né, que o problema do século, o que gera depressão, é a ansiedade. E o que é a ansiedade, irmão? É você, sabe, determinar algo sobre a tua vida antes de acontecer. Não aconteceu, eu fiz a prova da faculdade, estudei tanto e não passei, eu nunca vou passar na faculdade. Já se amaldiçoou, já lançou maldição sobre, eu nunca vou, irmão, não faça isso. Se você não passou, não desista. Senhor, eu não passei, eu estudei, mas tu sabe de todas as coisas, eu vou estudar. Se é na tua vontade que eu não faça essa faculdade, me dá a direção, mas se é, abre a porta, porque tu é poderoso para abrir. É assim, irmão. A vida do cristão é assim. Ele não tem uma confiança que não, é perseverar. Deus vai te dar vitória na tua situação. Esse homem perseverou. Então, irmão, precisamos entender que quando Jesus faz uma pergunta, Ele quer uma resposta. Jesus perguntou também para o cego: o que tu queres que eu te faça? O cara estava cego. O que tu queres que eu te faça? Ele respondeu: Jesus, eu quero ver. Sabe por quê? Quando Jesus faz uma pergunta, Ele quer ouvir aquilo que sai do teu coração. E muitas das vezes, eu e você, dentro das lutas, a gente está cheio de rebeldia dentro do coração. Isso até no nosso casamento, na nossa vida. Né? Às vezes o filho dentro de casa, você pede alguma coisa para fazer, menina, joga o lixo fora, passa o pano na cozinha, ou lava a louça. Aí, depois de muito tempo não fez, ele pergunta: o que a senhora quer que eu faça, mãe? A mãe já está pela misericórdia, abençoada.
Dá vontade de pegar pela cabeça. Aqui, minha filha, eu pedi para você lavar a louça, eu pedi para você limpar o banheiro. Porque nós somos assim. Agora a questão toda, qual é a manifestação? Porque, irmão, se você saber lidar com as situações, você vai vencer os problemas. Se você não souber lidar com a situação, você vai ser perdido pelos problemas. Porque, preste atenção, todo problema que vai vir sobre você, vai ser para você desistir. Mas Deus não desiste de você. Deus não desiste daquilo que Ele tem para a tua vida. Aquilo que Ele prometeu. Tem um louvor que diz o quê? Quem tem promessa de Deus, não morre não, é isso? Não é isso? Quem tem promessa de Deus, não morre não. Tenha fé, a fé de Abraão, não morrerei. Não é isso? Enquanto as promessas. Mas, irmão, a Bíblia diz também que há pessoas, está lá em Hebreus, que as promessas não se cumpriram. E por que não se cumpriu? Porque Deus não cumpre a sua promessa? Não, porque ela desistiu da promessa. Você está entendendo? Não desista. Deus, irmão, não desista das promessas de Deus. Não desista não, irmão. Não desista. Deus tem promessa sobre a tua vida. Deus tem promessa sobre a tua casa. Deus tem promessa sobre a sua família. Agora coloque na mão do Senhor. Tem coisas que a gente quer fazer, irmão. Eu estou já orando há quase um ano para visitar lá meu neto, lá que está lá em São Paulo. Senhor, eu quero ir lá, Senhor. Eu quero ir lá com a minha família, Jesus. Eu quero ir lá. Esse negócio de pandemia e tal, eu falei, quero ir lá, Jesus. Eu quero ir lá. Quando eu pensei de novo, fechado tudo de novo. Jesus, eu quero ir lá, me dá condição para ir lá, Jesus. Eu quero ir lá ver meu netinho, Senhor. Quero ir com a minha família ver o netinho. Irmão, faz parte da nossa vida. Deus tem um momento oportuno. Deus vai trabalhar no momento exato. Se a gente for antes do tempo, dá ruim, dá problema. Agora, eu vou desistir? Não, eu não posso desistir daquilo que Deus me deu. Agora eu tenho que entender que Deus tem um tempo para se cumprir na minha e na tua vida, irmão. Porque é importante entender isso. Então qual o tema? Deus não desiste de você. Amém? Diga, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Isso aí. A terceira coisa, esse homem ele apresenta algo para Jesus. Porque ele tinha um problema. Ele até queria ser curado. Mas ele não sabia que Jesus era a solução do seu problema. Quantas pessoas não sabem que Jesus é a solução do seu problema? Quantas pessoas? E muitas das vezes você precisa entender que eu e você somos o canal de Deus para a vida dessas pessoas. Porque as pessoas não têm perspectiva de ver. Você acha que eu e você estamos em pé por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu do nosso pecado e Ele que nos fortalece a cada dia. Tem dia que eu e você se acorda pensando em desistir de alguma coisa, mas a gente ora. Senhor, estou pensando em desistir disso, Senhor, me dá a direção, fala o meu coração. Aí tu sai o dia até meio assim, mas tu sair, já começa, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, e Deus começa a agir em algumas áreas, em algumas situações, e daqui a pouco aquilo que você pensou em desistir, no final do dia você já não pensa mais. Por isso que nós somos dependentes do Espírito Santo. Então, querido, preste bem atenção, esse homem tinha um problema. E Jesus fez uma pergunta a ele, porque nesse lugar que ele estava, se você observar no texto que a gente leu, era um lugar em que tinha 2 tanques. E nesse tanque, a Bíblia diz que descia um anjo e movia as águas. E a primeira pessoa doente que pulasse dentro daquele tanque era curado da enfermidade. Agora, preste atenção, não tinha só ele. Tinha milhares de pessoas que queriam ser curadas. Só que ele tinha um problema muito grande. Primeiro, ele era paralítico. E paralítico, a deficiência dele é muito maior de que uma pessoa que talvez tenha um tumor, que tenha um câncer, dependendo do nível da enfermidade que tem. Então ele era paralítico, ele dependia de pessoas que carregassem ele. Agora pare para pensar, depender dos outros é muito difícil. É muito difícil, porque você hoje diz, ô Gabi, dá para tu arrumar uma aguinha gelada? Dá. Eu digo, ô Gabi, dá para tu arrumar uma aguinha gelada? Não tirar a terceira vez. Tem outro lugar para você beber água não, meu filho? Você só vai beber água aqui? Você tem água na sua casa não? Porque a gente tem nossos afazeres, tem nossos compromissos, a questão toda. Esse homem não desistiu diante de tanto desafio. Não desista. Não desista do teu sonho. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista das promessas de Deus sobre a tua vida. Porque Deus também não desistiu.
Deus conhece os teus anseios, Deus conhece a tua necessidade, Deus sabe até onde você pode ir, Deus sabe até onde você pode chegar, e Deus crê, não, porque Deus sabe que tem que crer em você. Eu e você tem que crer que Deus vai cumprir, e isso vai fazer toda a diferença, porque, irmão, há uma diferença. Eu já falei isso aqui uma vez. Sabe qual é a diferença do cristão para os outras pessoas que não são cristãos? Eu já dei uma comparação aqui uma vez. Qual a diferença de um homem que está em alto mar numa embarcação, que o capitão do navio está ali, tem a bússola, e de outro navio, que o capitão do navio infartou, e ainda para completar, perderam a bússola. Você está em alto mar, você sabe que em alto mar ninguém vai navegar se não tiver uma bússola. Vocês sabem disso. Precisa da bússola para navegar. Então, qual é o comportamento de uma tripulação que está no navio que tem a bússola e o capitão, e no navio que não tem nem a bússola nem o capitão? Há um comportamento diferente. Jesus está na tua embarcação. Você não está sozinho. Você tem um Deus que cuida de você. Você é um Deus que conhece os teus anseios. Você tem um Deus que fez promessa. Você tem um Deus que guarda a tua vida. Você tem um Deus que está no controle da situação. Não importa a tempestade, a luta, o problema, a adversidade. Ele vai te dar a vitória. É Ele que vai te dar a vitória. Jesus é o único que pode te dar a vitória. E ele fala aqui: não tenho homem algum que quando a água se agita, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha só, isso é um fato. O que ele está falando aqui é um fato. Sabe quando eu e você quer uma oportunidade? E de repente aquela oportunidade que surgiu para a gente, aquele serviço extra, ou aquela promoção no trabalho, e de repente aquele serviço extra você pensou, não aconteceu. Aí você já fica assim, Jesus, será que Jesus está me castigando? Ele sabe. Ainda não era o tempo. Porque tem outras situações também. Sabe aquele dinheiro que você contava em receber aquele dia, não recebe. Aí no dia que você não espera receber, recebe. Porque Deus sabe o tempo certo. E ele estava aqui. A solução estava do lado dele. A cura estava do lado dele, mas ele não sabia. Eu quero dizer uma coisa para você, tem muitas pessoas que não sabem que Jesus é a solução do seu problema. Mas eu e você sabemos. Eu acho interessante porque, se você observar, quando não temos ninguém e não sabemos ter. Quando não temos ninguém e não sabemos ter. Tem momentos da vida que a gente não se sente sozinho. Tem momentos da vida que a gente não tem ninguém que a gente possa contar diante daquela situação que a gente está vivendo. Então, quando não tem ninguém, irmão, às vezes acontece isso conosco, mas eu digo para vocês, às vezes você pode pensar que não tem ninguém. Eu estou falando dentro da realidade, da causa. Quando estou falando ninguém, eu estou falando de pessoas. Não que aquelas pessoas te abandonassem, é que aquelas pessoas não é capaz de resolver o seu problema. Ou aquelas pessoas não têm condição de resolver o seu problema. Mas Jesus tem. Jesus pode resolver. Jesus sabe resolver. E Ele sabe porque Ele está sempre com a mão estendida para nos socorrer. A Bíblia diz, irmão, Isaías 59:1, os braços do Senhor não estão encolhidos para que possa se salvar, nem as suas irmãs estão encolhidas para que eu possa te abençoar. Irmão, Deus está sempre de braço estendido. Deus está sempre disposto a nos ajudar. Então, querido, não desista. Deus não desiste de você. Deus sabe dos teus anseios, Deus sabe da tua necessidade. Talvez o teu problema seja caótico. Talvez você esteja vivendo um momento de desemprego, um momento de luta, um momento de relacionamento. Talvez está vivendo, aí, um problema de casamento, um problema de família, um problema com os filhos, um problema de desemprego. Não importa o problema familiar, Deus, Ele pode resolver o seu problema. Ele tem a solução do seu problema. E Ele fala aqui. Aí Jesus disse, ele não sabia nem quem era Jesus. Ele não sabia nem quem era Jesus. Se você for ler o texto em casa, você vai ver. Jesus disse, no versículo 8, Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Eu não vou entrar nesse contexto, porque
Os judeus religiosos dessa época contestavam até as curas aos sábados. E tem muita gente religiosa na igreja. Sabe? Você sabe o que é o religioso? Ele não chega atrasado no culto. Mas ele também não sabe ajudar uma pessoa que precisa na hora que ele tem para ele. Por isso que a gente tem que ter parâmetro. Outro dia o irmão, ele até comunicou a gente que ia chegar atrasado no culto, mas o que ele fez? Ele foi socorrer uma pessoa. E essa pessoa tinha necessidade do seu socorro. Então, isso é cristianismo. Não é que você não tenha compromisso com a igreja. Você tem compromisso com a igreja, mas Deus sabe que naquele momento você precisava dar atenção àquela pessoa. Então a gente tem que saber viver. Evangelho é isso. Eu tenho compromisso com a obra de Deus, eu tenho compromisso com o Rei de Deus, mas eu tenho que priorizar aquilo que está diante de mim. Então Deus sabe. Então que eu e você possa entender. Jesus curou aquele homem não sabia que Jesus tinha curado. Porque Jesus não desiste do pecador. Jesus não desiste daquilo que Ele tem para mim e para você. Então não vamos desistir, irmão. Deus tem um ministério para a vida de vocês. Deus tem uma obra na vida de vocês. Deus tem uma chamada na vida de vocês. Deus quer usar vocês no reino dele. E com certeza quer usar de forma tremenda e poderosa. Mas primeiro Jesus vai preparar vocês para que vocês também não desistam daquilo que Ele tem na vida de vocês. A promessa de Deus vai se cumprir. E eu te digo uma coisa, vai te cumprir além daquilo que você imagina, irmão. Porque sabe o que acontece? Eu vou explicar para você como é que funciona o nosso raciocínio. Se eu tiver uma casa boa, tiver um aposentadoria aí uns 20 mil reais por mês, mas se eu tiver assim uns kitnet alugado, que me renda aí uns 20, 30 mil por mês, dá para viver minha vida tranquila. É isso que eu quero, Jesus. Nosso pensamento é muito pequeno. Você tem que aprender que se projetar para ter uma vida do futuro melhor faz parte. A questão é se está na direção de Deus ou não. Porque eu mostro para você na Bíblia, homens que não tinham bens nem da sua velhice, Deus o sustentou de voltar. Eu não quero dizer que você não tem que programar, se projetar para ter uma vida melhor. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é se aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos fazendo está alinhado com a vontade de Deus ou não. É isso que precisamos entender. Irmãos, Deus sempre vai nos surpreender de forma melhor. Quando a gente pensa em ganhar 10 mil por mês, Ele vai dar um salário de 30. Quando você pensa em ganhar, ter morar numa casa, sabe, mediana, com piscina, Ele vai te dar uma casa grande com piscina. Deus sempre te dá o melhor. Porque Deus sempre tem o melhor. Então, irmão, Deus não desiste de você. Sabe o que significa isso? Eu quero terminar aqui e concluir a palavra. Nunca desista das coisas de Deus na sua vida. Nunca. Nunca. Porque Deus sabe quem é você. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe. E Deus é soberano. Então, como Ele é soberano, Ele sabe escolher o melhor para você. Que eu e você pense sobre isso. Não desista. Porque Deus não desiste de você. Então, Deus não desiste de você em qualquer circunstância da vida. Não é porque agora você está firme, ou que você está ganhando, não é em qualquer circunstância. Porque quando a gente faz alguma coisa errada, o que a gente pensa? Não vou na igreja não, porque eu fiz coisa errada. Não é isso? Sim ou não? Geralmente é isso que acontece. Por que tem muita gente que às vezes se desvia da casa do Senhor e não vem mais? Sabe por quê? Porque às vezes, hoje não faz mais quase isso, mas tinha igreja que pegava, falava no culto, jogando o pecado da pessoa para todo mundo ver, acabava de matar o cara. Irmão, isso é coisa que se faça. A gente não está aqui para julgar ninguém, nem para condenar ninguém, a gente está aqui para mostrar o caminho da salvação e ajudar o outro. Que Deus vai sempre nos ajudar. Então, não desiste de você. Por mais que você tenha cometido um erro na sua vida, nunca desista de caminhar com Jesus. Nunca. Reconheça o seu erro, peça perdão e erga a sua cabeça. Né? Tem um louvor que diz assim: erga agora a sua cabeça, não fique triste, não, porque para tão cedo assim, pensando que Cristo te esqueceu, mas Ele não esquece os seus. Deus já mudou.
do seu cativeiro, repreendeu o devorador. Então Deus sempre vai mudar o nosso cativeiro. Se houver arrependimento, Deus vai mudar o nosso cativeiro. Então Deus nunca vai desistir de você. Ah, pastor, eu sou uma pessoa meio estressada. Deus sabe que você é. Mas eu permaneço estressado, eu vou lutar contra o meu estresse. Eu preciso mudar minha conduta, o meu comportamento, porque eu sou uma serva de Deus, sou um servo de Deus. É isso que Deus tem para mim e para você. Amém? Então que Deus continue nos abençoando. Vamos ficar de pé. Vamos terminar. Eu tenho certeza, irmão. Sabe por que eu li essa palavra? Porque todos nós, em algum momento da vida, a gente pensa em desistir. Até da nossa caminhada cristã. Quando a gente se depara com um problema, então, aí é que a gente pensa nisso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não desista. Não desista. Amém? Deus dê uma semana, um resto de semana, se eu posso dizer, de bênção, de vitória, que Deus continue trabalhando no seu lar, na sua casa, na sua vida financeira, que Deus continue te surpreendendo. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida essa semana. Eu creio que Deus vai te surpreender. Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida, porque Ele nunca vai desistir de mim, nunca vai desistir de você. Ele conhece os anseios da tua alma, então somente confia nele. Como diz a palavra dele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tenha convicção disso. Deus vai fazer na tua vida coisas maravilhosas. Deus vai fazer na tua vida coisas tremendas. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Receba o renovo de Deus sobre a tua vida. Receba a vitória de Deus sobre a tua vida. Oh Deus, eu te peço em nome de Jesus. Faz assim as suas mãos. Tudo foi ministrado como posso em nome de Jesus. Eu quero agradecer os irmãos pela nossa Páscoa do domingo. Foi uma bênção. Agradeço pela cooperação de todos. Foi uma bênção mesmo. Deus continue nos abençoando. Do amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do seu Filho Jesus Cristo, as ternas e doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre o seu povo, sobre a sua igreja, que com fé e perseverança aguarda a volta do Senhor Jesus em todos os dias.